Bom, nós estamos no horário, são 16 horas. Então, hoje a gente tem a nossa segunda aula do curso de controle de qualidade para Point of Care. É uma aula sobre seleção, validação e verificação de dispositivos Point of Care. E a gente conta com a presença do Dr. Márcio Damasceno, que é um profissional do Hospital Albert Einstein. Eu vou pedir para ele se apresentar de forma mais completa, mas ele já ministrou atividade conosco, já participou de encontro online, é um profissional que tem muito conhecimento sobre essa temática, qualquer temática de Point of Care, e além de ministrar uma aula muito legal. Então é um prazer receber o Dr. Márcio aqui para essa aula. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também. A aula é sempre muito interessante. Eu vou passar a palavra para o Dr. Márcio. Obrigado, Dr. Poloni, pelo convite, pela Controlab também, que convidou aqui para participar desse curso e desse módulo, mas eu queria também deixar claro que para mim é sempre um desafio ministrar uma aula, né? Então, embora a gente seja o nosso dia a dia, falar para uma quantidade grande de pessoas é sempre um desafio, né? Da gente também atingir as expectativas ou traduzir tudo que a gente conhece e que a gente vivencia aí nessa prática e rotina laboratorial. Eu vou tentar projetar, então, aqui a minha apresentação. Eu vou até pedir uma licença para vocês, que durante a apresentação eu vou fechar a minha câmera só para não correr o risco de interferir na conectividade aqui, porque a conexão, como o Dr. Poloni falou, muitas vezes surpreende a gente e o uso da imagem, ele também acaba utilizando mais dados de conexão, isso pode interferir na nossa aula aqui. Deixa eu só ver aqui. Quando vocês visualizarem a minha tela, podem me dar ok? Não sei se já está na apresentação. Está aparecendo, só ainda não está em tela cheia, mas está aparecendo. Já está aparecendo? Então tá, Sim. deixa eu tentar agora colocar em tela cheia. Já Agora aparece? sim, sim. Perfeito. Vou fechar a câmera aqui. No final eu abro para a gente fazer um bate-papo. Não sei se eu já posso começar. Por favor, pode Já começar. pode? Tá bom. Então aqui eu trago a minha declaração de conflito de interesse, né? Que não tem nenhum conflito que pode estar relacionado a essa minha apresentação. Como o Dr. Poloni apresentou, meu nome é Márcio dos Santos Damasceno, sou biomédico de formação, tenho MBA em gestão de saúde pela FGV. Atualmente eu ocupo o cargo de coordenador do laboratório clínico aqui no Hospital Albert Einstein. Então eu coordeno hoje as unidades avançadas e clínicas Einstein, né? E também assumo o papel de coordenador de Point of Care aqui na nossa instituição. Lembrando aqui, eu coloquei até o nome, né? O Einstein está, uma informação nova que compartilho com todos, está mudando a marca, né? Então passa a se chamar aqui Einstein Hospital Israelita, tá? Então acho que isso aqui é uma coisa bem recente, que a gente também está atualizando aí a marca, os logos, para este nome que passa a ser mais usual a partir de agora, tá? Então, o objetivo da minha aula, né, o tema da minha aula é seleção, validação e verificação de dispositivos de Point of Care. Tá? O que a gente vai abordar hoje nesta minha apresentação, eu vou trazer para vocês os tipos de testes rápidos que nós temos, quais são os critérios para a gente selecionar esses dispositivos adequados à nossa rotina, e aí a gente vai discutir um pouco sobre os procedimentos para a validação inicial, e a verificação contínua de desempenho dos testes de Point of Care. Tá? Então, por definição, né, uma validação, o objetivo dela é sempre garantir uma qualidade, a confiabilidade e a adequação de produtos. Né? Então, ela pode ser tanto para adequar processos, dados e até mesmo ideias.
né? Então, por isso que a gente sempre vai pensar nisso quando a gente for utilizar uma validação. Então, ela também ajuda a identificar, corrigir erros, reduzir os riscos, otimizar os nossos recursos, isso aqui é também extremamente importante, e tudo isso que a gente constrói durante uma validação, ela vai nos apoiar para a tomada de decisões o mais assertivas possível dentro daquilo que eu estou buscando, né? Além de fortalecer a confiança nos nossos resultados e eventuais produtos, tá? Então, a validação, o tema validação por si só, ele traz esse conjunto de situações. E toda vez que a gente pensa em validação, a gente sempre vem logo de cara estatísticas. Então, a gente sempre vai pensar em números, né? Então, não vai ser o objetivo desta aula, mas eu vou explanar um pouquinho sobre o conceito desses requisitos estatísticos, porque não é o foco discutir a estatística propriamente dita, mas sempre quando a gente pensa em validação, a gente já fica em pânico, né? A gente já vai sempre pensando nos dados estatísticos. No entanto, essa parte estatística da validação, de uma certa forma, ela torna-se algo básico para validação, né? Ou seja, eu não posso colocar nenhum equipamento ou teste em uso se eu não tenho uma aprovação, se eu não tenho uma análise estatística adequada, né? Então a gente parte dela, mas a gente tem outras coisas por trás e quando a gente pensa em validação, a gente pode ou não definir ou decidir se aquele dispositivo ou aquele teste a gente vai de fato implantar no nosso serviço, tá? Então aqui, quando a gente pensa então em estatística, a gente tem aí 4 grandes pilares, né? Quando a gente ainda, principalmente para um olhar de point of care, a gente sempre vai pesquisar ou verificar a exatidão, a precisão, a sensibilidade e a especificidade, tá? Então a gente sempre vai pensar nisso, quando a gente tiver o olhar estatístico. E o que é exatidão, né? Na análise estatística, a exatidão é quando a gente tem a capacidade, né, de um sistema analítico fornecer aqueles resultados próximo a um valor considerado verdadeiro, ou seja, frente a um resultado que eu tenho conhecido, eu vou fazer uma comparabilidade desses meus resultados. Então, a exatidão, ela também pode ser chamada de acurácia, né? Então, para isso, a gente deve sempre considerar um N, né, um número de amostra expressivo para essa análise estatística, né, relevante, para que eu tenha dados confiáveis ali, para que eu possa, dentro dos cálculos, eu ter um valor expressivo para ter esse resultado, né? Então, essas amostras selecionadas, elas devem sempre obter um valor dentro do intervalo de referência, dentro daquele intervalo que eu estipulei, né, daquele resultado esperado. E aí, quando a gente pensa que tendo um norte aí de um N sugerido, a gente vai sempre tentar ali um N mínimo, ali em torno de 30 amostras, né? A gente sabe que, por outro lado, a validação é sempre uma dor, né? Quando a gente pensa em validar algo, a gente também já, de início, a gente já consome mais insumos, né? Então, eu já começo ali tendo um custo envolvido ali. Quando a gente pensar em testes quantitativos, para esse ponto da exatidão, a gente sempre vai ter ali um objetivo, um valor-alvo de uma correlação igual ou superior a 0,90. Quando a gente pensar em testes qualitativos, em geral, a gente aceita uma concordância dos resultados maior que 80%. Né? Na exatidão, eu acho que essa figura é um pouco clássica, né, dentro desse estudo, ela ajuda a gente a entender o que a gente está procurando nela, né? Então, aqui na figura A, a gente verifica que a precisão e a exatidão, elas não estão inseridas aqui, vejam que os pontos, eles divergem bastante dentro aqui, em relação ao alvo, né? Na figura B, a gente já percebe que a gente tem um resultado preciso, mas ele não é exato, né? Então, eu sempre tenho ele ali permeando uma zona próxima, né?
quando a gente olha aqui na figura C, a gente percebe que a gente tem uma exatidão, ou seja, ele está sempre aqui nessa zona laranja, mas ele ainda não é preciso, né? Então, o que a gente busca aqui nesse cenário, né? Algo parecido, ou, na verdade, esse cenário da figura D, onde eu tenha a precisão e a exatidão sempre andando juntas, tá? Doutor Márcio, Opa. desculpa. Só pode clicar, por favor, ali no ocultar. Tem Ah, um. aqui. E aí, perfeito. Ótimo. Valeu. Bom, Bom, outro ponto da estatística, a gente vai falar da precisão, né? Então, é a capacidade que o nosso analito tem em fornecer os dados próximos entre si, né? Quando realizadas as nossas determinações. Aqui a gente também pode chamar de reprodutibilidade ou repetibilidade, né? Então, ou seja, é a mesma amostra, repetindo ela várias vezes, aí, na maioria das vezes, utilizando o mesmo medidor, né, sobre as mesmas condições, para que desta forma eu persiga ali e exclua o risco de qualquer outra variação. Eu repeti um aparelho aqui, daqui a pouco eu fiz em outro, então, será que não foi o equipamento? Então, eu preciso, né, neste momento da minha validação, perseguir isso. Então, eu tenho que comparar sempre com o mesmo dispositivo, certo? Então, quando a gente vai selecionar e fazer esse teste de precisão, assim, a gente sempre procura buscar duas amostras distintas, né? Então, uma amostra que tem ali um valor dentro do seu intervalo de referência e uma amostra com valor alto. Tá? Para testes quantitativos, normalmente nós executamos esse estudo por 5 dias consecutivos e a gente processa a mesma amostra 5 vezes em cada dia, ao longo do dia. Então, isso aqui é extremamente importante. Já para os testes qualitativos, a gente deve ali, ao menos, testar uma amostra em triplicata, né, para que a gente consiga ali ter subsídios para avaliar essa reprodutibilidade dos resultados, e para os casos dos qualitativos, essa variação ela não pode ultrapassar 10% de resultados concordantes entre si. Tá? Aqui é importante observar que para cada especialidade, né, cada técnica aí que a gente vai avaliar, deve ser observado a referência, né, o coeficiente de variação aceitável para cada especialidade, né? Então isso é muito específico, por isso que não dá para a gente discutir aqui. Acho que fica até uma provocação aqui, carece até talvez uma aula para falar de estatística e debruçar um pouco sobre esses temas, mas aqui fica uma observação e uma dica importante para isso. Quando a gente pensa em testes qualitativos, a sensibilidade e a especificidade, elas fazem parte desse mundo, né? Por quê? A sensibilidade, ela sempre vai referir a nossa capacidade de identificar corretamente, né? Quer dizer, a capacidade daquele dispositivo, daquele teste, os casos positivos, né? Então, a gente espera que aqui a gente encontre sempre na nossa população o nosso resultado positivo, para o teste que ele seja concordante, ou seja, que eu não perca esses casos positivos, que se eles estão ali sendo corretamente identificados como positivos, né? Então, a sensibilidade, ela traz isso, né? Então, se esse teste, ele tem uma alta sensibilidade, então significa que ele é eficaz ou capaz de identificar, na sua grande maioria das vezes, as pessoas que realmente têm a doença. Então, a sensibilidade, ela traz isso, ela garante que a gente não perca os pacientes doentes. O objetivo dela é isso. Já quando a gente pensa na especificidade, a gente também é o contrário, é um pouco oposto da sensibilidade, isso ajuda a entender. Então, ela indica a nossa capacidade, ou a capacidade do dispositivo, perdão, de identificar corretamente os casos negativos, né? Então, quando a gente pensa aqui nesse gráfico, a gente pensa aqui os pacientes que têm a doença, que são os casos verdadeiramente positivos, e os casos verdadeiramente negativos. Então, durante esta validação, a gente vai justamente buscar identificar naquele dispositivo que a gente está analisando, qual que é esse limiar de corte desse dispositivo que eu estou avaliando, né? O quanto eu posso perder dos casos falso negativos, que eventualmente eu deixo de tratar o paciente porque ele deu negativo e era um resultado positivo,
ou aqueles casos falsos positivos e que muitas vezes ele deu negativo, e aí eu também deixei de cuidar do paciente, né? Então, muitas vezes os dados clínicos durante o atendimento, eles também fortalecem, eles também vão perseguir aí alguns casos, né? Os testes qualitativos, na sua grande maioria das vezes, eles têm um grau de variação para especificidade entre 80% e 90%, né? Que seria já um resultado bem satisfatório para a especificidade, e a sensibilidade, normalmente a gente busca aí um valor-alvo igual ou superior a 90%, sempre quando a gente for pensar em sensibilidade dos nossos testes em estudo, tá? Aqui, para quem tem a norma PALC, né, a norma PALC 2025, aqui é uma atualização, aqui é uma informação nova, extremamente importante, quando a gente agora vai começar a perseguir aí, ou realizar uma validação. A norma PALC, o item 11.8, novo requisito da PALC 2025, traz um ponto aqui que a gente deve buscar sempre a nossa incerteza de medição. Né? O que ela pede como evidência objetiva? Uma evidência da capacitação sobre a incerteza de medição, incluindo os cálculos envolvidos para isso, e verificar se o laboratório elaborou um plano, né, para estimar a incerteza de medição das análises sobre os cálculos adotados para a estimativa de incerteza combinada e a incerteza expandida, se elas estão embasadas nas diretrizes ou referências de literatura. Então eu vou tentar aqui, como é um item novo, trazer para vocês aqui um pouco sobre esse estudo. O estudo que fala sobre a incerteza de medição chama metrologia, né? Então, quando a gente pensa em incerteza de medição, sempre a gente, quando mede algo, né, a gente está medindo algo, a gente está sempre buscando uma medida perfeita. Ou seja, mas nem todo o nosso resultado, ele é um valor exato, né? Então isso aqui é extremamente importante, e é por isso, é nesse ponto que entra aqui esse tópico da medida de incerteza, né? Então, a gente pode concluir aqui que uma medida perfeita, ela é quase impossível de ser feita, né? Então, ou seja, aquele resultado que eu dosei no meu equipamento, ele deu 45, quando eu repetir, ele vai dar 145, então ele pode ter ali alguma variação. Então, todo resultado de medição, ele é uma estimativa de grandeza que está sendo medida, né? E para isso, a gente tem sempre associado ali àquela medição um erro, né? Esse erro pode ser um erro sistemático ou ele pode ser um erro aleatório, né? O erro sistemático é sempre algo previsível, ele sempre vai estar lá, não importa quantas vezes a gente repita esse teste. Então, ele sempre vai estar lá. Mas ele é previsível e por isso a gente consegue corrigir, né? Porque ele sempre vai estar lá e eu vou buscar, eu vou encontrar ele. Já o erro aleatório, a gente não tem como prever, né? E muitas vezes a gente não tem como atacá-lo, né? Então, se a gente não tem como prever e não tem como corrigir, no mínimo a gente vai ter que conviver com ele, né? Então, isso faz parte de qualquer medição, ele pode acontecer e a gente também tem que ficar atento a isso. Então, é nesse ponto que entra esse novo requisito, né? A incerteza de medição. A incerteza de medição, ela pode ser, na verdade, tudo menos uma dúvida em relação ao teu resultado, né? Ou seja, a gente tem ali sempre uma medição e uma faixa de valores que aquela sua medição, ela pode trazer, né? E o mundo ideal para isso seria onde a gente tivesse ali um resultado medido, ele fosse único, ou seja, é o valor medido e pronto, onde não houvesse ali nenhuma outra dúvida ou possibilidade de variação em relação a isso. Portanto, então, todo o resultado que a gente mede, então ele é o valor medido e tem ali mais ou menos uma incerteza, né? Então, portanto, ali, toda vez que a gente estiver fora dessa incerteza, o nosso resultado vai estar errado, né? Então, esse índice de medição, ela é sempre uma estimativa acompanhada dos efeitos aleatórios, que nós precisamos de alguma forma domar essa aleatoriedade, e aí a gente precisa de uma forma minimamente previsível, né, de encontrar ali aonde foi essa incerteza de medição. Então,
por meio dessa incerteza de medição, a gente vai tentar envelopar o nosso erro aleatório, que é aquilo que a gente não consegue exatamente buscar, e saber até onde ele vai. Né? Então, toda essa dispersão de variabilidade em volta do meu resultado é algo bem certo, sem a incerteza, ela agora se torna previsível, né? A gente tornar aquele resultado previsível dentro de uma faixa. Então, agora eu vou tentar debruçar um pouco mais sobre esse novo capítulo, sobre esse tema, que ele deve compor aí já as validações a partir de agora, né, para essa turma que está tendo a oportunidade de participar desse módulo aqui da Controlab, a partir daqueles que estão aderindo à norma PALC 2025, então aqui traz uma oportunidade para já sair na frente e utilizar a incerteza de medição na sua rotina e validação. Então, todo resultado de medição, ele tem por obrigação acompanhar a sua incerteza de medição. Esse resultado, então, ele vai ser mais ou menos um outro valor sobre ele, né? Então, é como se nós tivéssemos aqui o resultado e esse resultado da gente tivesse um intervalo dele, né? Então, um intervalo de possibilidades onde eu tenha uma maior chance de encontrar o meu valor correto, né? E qual o valor dentro dessa minha dispersão, ele pode ser o meu resultado de medição, que poderia ser, de fato, o meu valor verdadeiro. Ou este, na verdade, é o nosso real significado da incerteza de medição. Trazendo isso um pouco para o nosso cotidiano, tentando ilustrar um pouco isso, o que poderia ser, né? É como se quando você fosse comprar um refrigerante, por exemplo, e nela hoje todo alimento, um refrigerante hoje ele tem lá 2 litros, né? Então certamente isso deve estar errado, né? Porque se a gente colocasse para o consumidor que naquela garrafa ele tem ali uma incerteza de medição, então ele pode ter mais ou menos 1,9 alguma coisa, 2, alguma coisa de litros naquela garrafa, iria ser um caos, né? A gente ia causar um caos, os consumidores passariam a adquirir alguns alimentos, consumir algumas coisas pela incerteza de medição. Então, quando o fabricante ele engarrafa ali esses 2 litros de refrigerante, ele não consegue, de fato, garantir que nessa embalagem tem exatos 2 litros. Então, sempre nesse conteúdo, ele vai ter uma incerteza de medição. Se você pegar e aferir ali esse volume, você vai ter uma diferença de medição. Então, é mais ou menos para tentar ajudá-los a entender o que a gente quer trazer com isso, né? Então, quando você consegue envelopar esse erro aleatório, deixar o resultado de uma forma previsível, então, na prática, a gente consegue quantificar os efeitos aleatórios que a gente pode ter em relação a essa medição, que eles podem influenciar diretamente ali no meu resultado. Então, ele pode ser uma condição ambiental que influenciou, quem mediu aquele exame, de que forma essa pessoa mediu e qual foi o instrumento de medição utilizado. Então, todas essas variáveis, né, elas podem influenciar de uma certa forma na dispersão do resultado, combinando aí essas influências, né? Então, a gente consegue concluir que uma incerteza de medição, ela sempre vai existir, e essa incerteza, quando a gente traz isso, ela permite ali em torno de 95% de confiança daquele resultado, né? E o que seria isso, né? Quando a gente pega dados de calibrações de equipamentos de precisão, por exemplo, isso já é muito mais nato, né, para esse formato de instrumento, né? Então, normalmente, esses certificados de calibração, eles já trazem ali uma tendência, erros aleatórios, então é comum encontrar já nesses ensaios ali a nossa incerteza, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu trouxe da internet, né, como aqui, durante essa calibração, foi medido 49,94, né? E aqui, a informação do meu relatório traz que eu tenho uma tendência negativa nessa minha medição. Ou seja, se eu desconsiderar a minha tendência, já que eu sei que eu tenho sempre uma tendência negativa, eu pegaria o meu valor de 49,94, eu iria compensar essa minha
com tendência negativa, que seja, eu estou perdendo menos 0,06, então o valor calculado para essa minha medição seria 50. E qual que é a minha incerteza de medição para esse caso? É 0,02. E o que significa isso na prática? Então eu sei que o meu resultado é 50, por quê? Porque aqui eu tirei, eu já compensei a minha tendência. Então eu já considerei, fiz o cálculo para eliminar a minha tendência. Então eu tenho um valor de 50. Então, eu subtraindo e adicionando a minha incerteza de medição, eu tenho aqui uma faixa de confiança onde o meu resultado, o meu valor-alvo, ele pode estar. Então, o meu resultado de 50, ele pode estar entre 49,98 e 50,02. Então, quando a gente realiza essas correções e saímos desse, a gente encontra esse intervalo, quanto menor a nossa incerteza de medição, ou seja, este intervalo de medição, que o meu resultado pode variar, mais próximo eu vou estar do meu resultado ideal ou do meu resultado verdadeiro, né? Então, quanto mais próxima a minha incerteza de medição estiver frente ao meu resultado, mais previsível eu vou ter o meu valor numérico. Então, em linhas gerais, por isso que a gente coloca aqui que até 95%, a gente consegue ter até 95% de confiança quando a gente fala aí, utiliza a incerteza de medição. Então, é importante ressaltar que, nesse ponto, nós não precisamos dar a menor incerteza do mundo, ou seja, esse menor intervalo do mundo. Nós só precisamos que essa incerteza ela seja a ideal para o nosso processo, né? Por isso, esse estudo que fala da incerteza, a metrologia, ela se torna aí fora da curva, e para cada situação existe uma incerteza ideal, ou seja, uma incerteza aceitável, né? Então, ela também não pode ser aplicada para tudo, por isso que quando a gente vai falar em validação, eu vou olhar para o meu analito, para o meu dispositivo, e ela vai ser para aquilo que a gente está olhando. E como que eu calculo esta incerteza de medição? A incerteza padrão, ela seria igual ao desvio padrão. Então, a minha incerteza de medição significaria eu pegar o coeficiente de variação que eu encontrei na minha validação, dividido por 100, vezes a minha concentração do mensurado, ou seja, qual que era o meu resultado conhecido, o meu resultado esperado. Então, aqui eu vou encontrar a minha incerteza de medição. Quando a gente pensa, qual que é a minha incerteza de medição expandida, ou seja, ela pode ir até quanto? Então, a expandida seria a minha incerteza de medição versus o K, que é igual a 2, versus a minha constante. Basicamente, vezes 2, né? Como se eu aumentasse ali o meu range vezes 2. Então, assim, uma incerteza padrão ali mais estreita, então ela pode ir, a expandida seria até onde ela pode chegar, a minha variação. Então, a padrão e a expandida são dados importantes aí que a gente vai passar a obter agora durante a nossa validação e para o meu analito, né? Então, a metrologia é um tema a ser explorado ainda na medicina diagnóstica. Eu vou voltar um pouquinho aqui e alertá-los que, embora complexo e ainda confuso para todos nós, esse ponto é que não traz aqui esse item da norma PALC, ela não traz uma obrigatoriedade que você insira no teu laudo a incerteza de medição para toda a liberação de resultado que você tem. É importante ressaltar que a incerteza de medição, ela só é aplicável para métodos quantitativos, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. No entanto, a gente precisa, como a norma diz, como evidência objetiva, já ter os cálculos pré-estabelecidos, as definições deles, e quando os nossos clientes solicitarem, a gente tem que estar pronto para responder. Pronto para entregar para esse cliente, para esse médico, qual que é a incerteza de medição para aquele resultado ou para aquele analito, né? E como eu trouxe aqui, é algo ainda a ser explorado da medicina diagnóstica. Os médicos precisam ainda ter conhecimento sobre esse tema. A gente não sabe
como, quando e quantas vezes isso pode ser solicitado por um laboratório clínico, mas é importante que a partir desse momento, quando ele for solicitado, nós temos que estar pronto para fornecer esta informação, tá? Então, acho que esse aqui é um ponto bem importante, novo, na norma PALC de 2025, e que deve ser já perseguido durante a nossa validação. Como eu trouxe no início da minha apresentação, tudo isso que a gente trouxe, que a gente discutiu até agora, foi relacionado à estatística. Quando a gente fala em protocolo de validação, o que a gente vai aplicar durante aquela validação, é extremamente importante para o Point of Care, ele nunca vai estar sozinho, né? O Point of Care sempre vai ter uma interface com uma especialidade do seu laboratório clínico, né? Então, quando eu for validar um método que está relacionado à química clínica, então ele vai seguir os protocolos da química clínica. Quando eu vou validar um dispositivo que tenha uma correlação, ele esteja relacionado ao setor de hematologia e coagulação, eu vou seguir os protocolos e diretrizes daquele setor ou daquela especialidade para microbiologia ou para o setor de imunoquímica, né? Então, portanto, o Point of Care, junto com esses setores de referência, com essas especialidades, eles devem buscar aí a melhor maneira de estudar esse novo método que a gente está propondo a validação, para que a gente, de certa forma, consiga obter aí os melhores resultados, né, que sejam compatíveis ou comparáveis com aquele método já existente no meu laboratório, ou até mesmo quando eu vou comparar ele com a literatura. Então, esse aqui é um ponto importante, que o Point of Care nunca vai estar sozinho numa validação. Ele, por si só, ele não consegue ter essa autonomia, né? É como se eu fosse comparar a minha glicemia com outro, eu vou comparar minha glicemia capilar versus com outro dispositivo ou o método que eu tenho no meu laboratório clínico. E quais são os tipos de testes que eu tenho aqui que eu posso aplicar para o Point of Care, né? A gente tem os testes do tipo imunocromatográfico, normalmente eles identificam doenças infecciosas, pode ser até hormônios ou outros analitos, né? Então, esse tipo de teste, eles trazem uma resposta ali qualitativa, normalmente do tipo reagente ou não reagente, positivo ou negativo. Qual que é a vantagem desses testes, né? Eles são testes que têm um resultado rápido, normalmente são testes com baixo custo e são testes, de certa forma, ainda, na sua grande maioria, manual, mas são testes práticos de serem executados, tá? E que normalmente eles não permitem uma comparação de resultados, né? Então, esses testes aí, durante a validação, a gente discutiu lá atrás na parte estatística, normalmente eles devem apresentar uma taxa de sensibilidade acima de 90%, né? Ou entre 70% acima de 80% seria um valor ideal. O ponto de atenção quando a gente vai escolher um teste desse para nossa validação é que os testes imunocromatográficos, normalmente para aqueles profissionais que executam, eles são elegíveis a realizar o exame de senso cromático, né? Porque alguns deles, muitas vezes, eles trazem aqui nessa linha de controle e do teste cores diferentes, né? Então, por isso, esse exame é extremamente importante quando a gente vai aplicar ele aí para o Point of Care. Ensaios de imunofluorescência também são comuns, que podem ser encontrados em alguns dispositivos de teste rápido em Point of Care, né? Então, essa é uma técnica normalmente muito sensível, né? Então, ela também traz um resultado rápido, e normalmente elas também permitem alguns resultados quantitativos, né? Então, essa técnica normalmente ela emprega aqui anticorpos marcados, né, por uma substância fluorescente, onde ela emite aqui uma luz quando excitados por uma fonte luminosa, e aí dessa forma ela permite ali uma detecção e quantificação deste analito. É importante ressaltar que a gente então tem aqui a categoria de imunocromatográfico, imunoensaio de fluorescência, e qual é a categoria do teste que eu vou validar, né? Quando a gente vai pensar em validação, o que o meu serviço busca? Será que eu preciso de um teste que detecta anticorpos? Né? Então, quando a gente vai pensar sempre em validação, a gente também pensa na necessidade dos nossos clientes internos. O que o médico
busca num teste que o laboratório ofereça. Então, nós temos aqui testes do tipo detecção de anticorpos, né? O HIV é um exemplo desse, né? Que detecta anticorpo. Nós temos testes que detectam antígenos, o exemplo, a dengue. Temos testes do tipo molecular, o teste de influenza, que ele detecta o RNA, e temos testes do tipo bioquímicos. Então, quando a gente pensa em validação, nós já passamos pela parte estatística, nós já entendemos quando eu vou validar o dispositivo, qual é o tipo de ensaio que eu vou buscar, se é imunocromatográfico ou imunofluorescência. Eu entendi qual é a necessidade do meu cliente interno, se ele quer um teste que detecte anticorpo, antígeno, ou um teste molecular ou um teste bioquímico, mas eu preciso também entender a minha legislação. Nós temos a nova RDC, a 978 de 2025, que essa RDC revoga a RDC 786 de 2023. Então, a RDC 978 foi publicada em 6 de junho de 2025, e a partir dessa publicação nós temos 90 dias para nos adequarmos frente a os novos requisitos, tá? Então, uma forma de eu excluir ou eleger os meus testes para minha validação, é importante eu olhar o que a resolução traz em relação ao meu tipo de serviço. Então, eu preciso entender aonde eu me enquadro para eu iniciar uma validação. Por exemplo, se eu sou do tipo do serviço 1, onde eu sou um consultório isolado ou eu sou uma farmácia, eu já excluo aqui amostras de urina, coletas de punção venosa e arterial, e aqui eu só tenho equipamentos que não requeiram equipamentos que não requeiram o uso de água reagente ali produzida nesse serviço. Então, se eu sou um tipo de serviço 1, antes de eu começar a minha validação, eu já tenho que saber que se aquele dispositivo que foi me ofertado ou que eu estou buscando, ele requer uma urina ou uma coleta de punção venosa ou arterial, eu já vou excluir. Então, eu já nem vou perder tempo validando um método desse, porque ele não é aplicável ao meu tipo de serviço. Por isso, é extremamente importante a gente consultar a RDC. O tipo de serviço 2, que é um posto de coleta ou consultório isolado, que é o que traz a RDC, eles seguem também, de certa forma, os mesmos critérios do serviço do tipo 1. O serviço tipo 3, que é o laboratório clínico, né, e o laboratório de anatomia patológica, este não há nenhuma restrição. Esse tipo de serviço ele permite todos os exames de análises clínicas, tá? Então aqui, para o serviço do tipo 3, eu posso ter a coleta de urina, punção venosa e punção arterial. Aqui para point of care, então isso aqui é extremamente relevante e importante eu consultar antes de iniciar a minha validação. Então, o resumo dos critérios que a gente viu até agora, nós falamos, então, dos métodos, né? Quais são os métodos que a gente tem, se ele é imunocromatográfico, imunoensaio de fluorescência, se é um método eletroquímico, enzimático, coagulométrico, quais são as categorias que esses testes se enquadram, né? Se eles detectam anticorpos, antígenos, se é um teste de detecção molecular ou detecção bioquímica, quais são as amostras que eu posso utilizar para o meu tipo de serviço, se é sangue capilar, uma coleta nasofaríngea e orofaríngea ou outros materiais. E o que a legislação, a RDC 978 de 2025, permite para o meu tipo de serviço. Tá? Portanto, agora a gente precisa, então, estruturar essa minha validação. Como que eu estou fazendo a minha validação? Se eu sei que a estatística ela é obrigatória para qualquer validação, se eu sei qual que é o método que o meu serviço pretende, ou que ele busca, ou que ele necessita, então eu preciso agora estruturar o meu relatório para que eu traga ali informações, conteúdo, para que ao término desse relatório eu consiga ter todas as informações e eu consiga ter um poder de decisão e, no final, concluir se esse meu teste ele é factível, se ele é viável ou não para a minha instituição. Por isso, toda vez que a gente for colocar um teste em uso, é importante, em validação, é importante a gente consultar se esse teste ele já está aprovado pela Anvisa, tá? O conteúdo desse documento que a gente vai elaborar da nossa validação. Primeiro, eu tenho que ter qual que é a finalidade da validação que eu estou fazendo. Por exemplo, ele é um novo método?
é um teste que eu vou implantar, eu tenho atualização da metodologia, é um exame novo, é um novo equipamento, ou eu estou validando esse teste para atender a legislação vigente. Então, se eu, no meu relatório, eu já começo dizendo que a finalidade dessa validação é atender a legislação vigente, então, obrigatoriamente, eu tenho que cumpri-lo, né? Então, quais são os dados do método que eu estou validando? Então, esse vai obrigatoriamente tem que fazer parte do conteúdo do formulário que você está elaborando para sua validação. O levantamento de valores é extremamente importante. A gente sabe que em torno do point of care a gente sempre vai perseguir custo, né? Embora tenha todos os pontos já discutidos para point of care, de menor tempo, que a gente pode disseminar isso fora do laboratório, a praticidade e a capilaridade que a gente consegue ganhar com esses testes, os custos eles são sempre algo a ser perseguido aí para esse método, porque comparando a uma metodologia convencional, o point of care ele sempre vai ter um custo maior, mas não necessariamente ele vai ser decisivo aí para eu implantar, porque se eu tenho que atender a legislação, eu tenho que colocar esse teste lá na ponta. Então eu preciso minimamente entender para aquele dispositivo que eu estou validando, quais são os insumos que eu utilizo, qual é a mão de obra envolvida para que eu realize esse teste, o tempo de execução desse teste é importante a gente saber quanto tempo eu levo, porque isso, quando eu for elaborar o custeio do meu exame, eu preciso entender qual que é a mão de obra envolvida, né? Quanto tempo eu vou demandar para fazer esse teste. As opções de contrato para esse dispositivo que eu estou validando, se ele é opção de compra, aluguel ou comodato, e os dados de volumetria é extremamente importante para eu colocar no meu relatório. Então, ou seja, eu estou buscando um teste para validar que eu tenho ali uma produção mensal de 100 testes mês, por exemplo, 200, 1000. Qual que é a dimensão da quantidade de exames mês que eu faço desse teste aqui no meu serviço? Tá? Qual que é o intervalo de referência desse teste, né? Se o fabricante traz essa informação, ou se eu tenho que buscar na literatura esse intervalo de referência. Vejam que isso aqui também já faz uma correlação, eu já preciso dele lá atrás para eu fazer essa, ele vai fazer parte da minha análise estatística quando eu entender que o meu resultado ele é normal para um método e ele também é normal para esse método que eu estou avaliando. Quais são os interferentes descritos pelo fabricante? Eu preciso entender isso já na minha validação. Né? Se eventualmente eu encontrei algum desvio de resultado durante a minha análise estatística, será que isso tem alguma relação com os interferentes? Então a gente precisa perseguir e pensar nisso, porque vejam como os assuntos eles vão se correlacionando aqui, a gente deve perseguir isso de forma conjunta. Né? A calibração e controles, né? Esse equipamento que eu estou utilizando, ele requer calibração. Aqui vai um ponto de atenção. Normalmente, dispositivos de point of care, eles são dispensados de calibração, mas o controle de qualidade, ele acaba sendo obrigatório. A periodicidade é diferente. Então, uma coisa é eu ter o controle de qualidade como obrigatório, agora a periodicidade é outro ponto para ser discutido, mas eu tenho controle de qualidade. Né? Então a gente deve seguir aí, no mínimo, o que o fabricante recomenda, mas eu devo perseguir aí se esse equipamento tem ou não controle de qualidade. É importante observar também, durante o processo de validação, e no meu documento descritivo da minha validação, que eu estou elaborando esse relatório, quais são os resíduos gerados por esse meu dispositivo. Então, o impacto ambiental do que eu estou validando, ele também deve ser perseguido e observado. Isso aqui é um ponto extremamente importante também. Qual que é o range reportável do que eu estou avaliando, né? Aqui vale para os testes quantitativos. Aqui eu coloquei aqui uma anotação que a gente não pode confundir o range reportável com o valor de referência. Então, o range reportável é o quanto o meu dispositivo detecta. Então, ele detecta amostras, vamos supor, de glicose acima de 20 e ele detecta até 500. Né? Então, esse é o range que ele reporta, entre 20 e 500. Abaixo de 20 e acima de 500, ele não
ele não detecta. Né? Então, é importante ressaltar que amostras para point of care, elas não são diluídas, né? Elas não devem fazer parte da nossa rotina. Lembrando que o conceito de point of care, ele sempre vai ser um teste executado por alguém fora do laboratório clínico, né? Normalmente não é um profissional de laboratório que realiza. É o exame feito à beira-leito ou próximo do paciente. Então, esses profissionais onde a gente entrega esses dispositivos que foram validados, eles não têm a mesma expertise de um profissional biomédico, farmacêutico, biólogo, que está ali na bancada no nosso dia a dia, né? Então, quando você vê algum dispositivo de point of care que requeira diluição, questione, porque não é comum ou não deve fazer parte desse escopo, tá? Então, em relação ao nosso plano de validação, qual é o tipo de validação que eu vou fazer? Eu vou fazer uma validação clínica, quantitativa ou qualitativa, né? Então, isso aqui vai ser definido pelo tipo de dispositivo que eu estou avaliando. E como que eu vou fazer essa avaliação? Ele vai ser uma correlação, concordância com significado clínico? Então, a gente sempre vai seguir ali as recomendações do fabricante para a gente seguir esse capítulo aqui, de que forma que eu vou fazer esta validação. Qual que é a população envolvida que eu vou utilizar na minha validação? A resposta inicial eu não sei, porque ela vai depender ali do analítico que você está pesquisando, e é por isso que você precisa questionar. Então, eu vou precisar, o teste que eu estou validando, ele tem alguma variação em relação ao sexo? Ele tem alguma faixa de medição em relação, ou diferença de valor de referência em relação a sexo e idade? Então, se tem, eu devo também contemplá-los durante a minha validação. Se as amostras foram obtidas durante a minha rotina laboratorial, eu não preciso pegar nenhum termo de consentimento do paciente, até porque os dados de validação normalmente são dados utilizados internamente para o laboratório, onde as informações de paciente não são contidas, né, num relatório de validação. Mas se eu preciso identificar ou fazer uma validação onde eu não tenho como pegar aquela minha amostra da rotina, por exemplo, eu vou precisar então de voluntários. Então, uma vez que eu preciso de voluntário, eu preciso de uma autorização dele, né? Então, eu não posso, de uma forma deliberada, coletar uma amostra de paciente a mais do que foi solicitado pelo médico dele, sem o consentimento ou conhecimento dele. E aqui eu trago um ponto de atenção, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós sempre estamos sendo observados, né? Embora a gente pode às vezes atender um profissional da saúde e você vai colher um tubo a mais, ele já vai saber, opa, esse tubo não contempla aqui nos exames que o médico pediu. Então você pode ser questionado. Por isso é extremamente importante que cada serviço elabore ali o seu termo de autorização do paciente. Eu trouxe aqui 3 pontos importantes, né, que deve conter nesse termo que cada serviço deve elaborar. É, Pergunta: o paciente ele deseja ser informado sobre alterações encontradas na sua amostra para o objetivo daquela validação? O paciente ele autoriza o contato posterior para informações complementares, se necessário. De repente, no meu termo e no meu questionário para aquela validação, eu esqueci de fazer uma pergunta, mas deve conter esse termo de autorização. Se ele autoriza, eu fazer contato com ele para abordá-lo novamente sobre perguntas adicionais, por exemplo, que sejam que eu considero importante ali para minha validação. E se ele também permite o uso dessa amostra para outros projetos, né? Porque a gente não pode esquecer, muitas vezes a validação, se eu tenho a amostra viável, isso aqui pode desdobrar aí para outros projetos, outros estudos, né? E que esse termo e essas amostras, elas garantem ali o sigilo das informações e o executor do teste, né, dessa validação, ele sempre vai receber os dados anônimos quando eu for coletar ali essas amostras de voluntários, tá? O ERI de amostras a gente discutiu lá atrás, a gente deve definir de acordo com o teste analítico que eu vou fazer, de acordo com os dados estatísticos que eu vou aplicar e com cada protocolo da sua especialidade que ele vai ser aplicado. E o tipo de amostra, lembrando que a RDC sempre vai trazer o tipo de amostra que a gente pode utilizar de acordo ali com o tipo de serviço, tá?
Ainda falando sobre o conteúdo desse meu relatório de validação, eu tenho que também trazer dados de rastreabilidade. Então, quais foram os instrumentos que eu utilizei para minha validação? Né? Qual foi o modelo, o número de série daquele dispositivo que eu utilizei? Quais são os insumos utilizados, né? O nome e o código de referência daquele insumo, o número do lote do reagente que está em uso e do novo insumo que está sendo validado, são informações extremamente importantes aí para a gente ter aí, que compõem a rastreabilidade do meu documento de validação. E também quais são os critérios de aceitabilidade, né? Então, quais são os resultados esperados para minha validação? Lembra lá atrás, quando eu falei dos dados estatísticos para sensibilidade, especificidade, a minha correlação? Então, assim, quais são os critérios que eu devo aceitar aí dentro de cada validação e exame, especialidade, enfim, tá? E quais são os resultados obtidos? Aqui, eu trouxe uma informação extremamente importante que também deve fazer parte do nosso relatório de validação, observações, né? A gente deve prever ali um campo de observação, e eu fiz aqui durante a elaboração da minha aula, eu fiz aqui um simulado, né? Como se eu tivesse feito uma validação. Então, eu trouxe aqui um campo de observação onde eu descrevi assim: a quantidade de amostra utilizada, quando comparada com o equipamento de uso atual, apresentou a necessidade de um volume menor de amostra, considerando um ponto positivo para esse equipamento que eu estou validando. Então, aqui são pontos fortes do novo dispositivo que eu validei. Como é a apresentação do insumo? Isso também é um ponto a ser observado durante a nossa validação. Então, as tiras de testes, elas são disponibilizadas em embalagem única, contendo 50 unidades. De repente, aquele que eu tinha em uso, ele continha uma embalagem única para 200 unidades. Então, se de repente eu tenho ali... Então, isso aqui são características, né, da apresentação desse insumo. Em relação ao sistema interno do equipamento, o mesmo não apresenta um layout fácil de interpretação para a realização do controle de qualidade, os testes em paciente e busca de resultados anteriores, assim como bloqueios necessários, como a realização do controle de qualidade a cada 24 horas. Então, eu observei isso também no meu dispositivo durante a minha validação. Em relação à avaliação de resultados, notou-se que amostras acima da linearidade são sinalizadas com as palavras high, criticamente altos, né? Então, eles não apresentam valor numérico. Então, por exemplo, quando comparado com a marca de uso atual, a mesma apresenta um valor numérico superior a 500, por exemplo. Então, observem aqui que, de repente, isso pode ser um ponto de atenção para esse dispositivo que eu estou validando, né? Então, lá na ponta, eu vou usar um exemplo aqui como se fosse um glicosímetro. É como se a assistência tivesse na tela do glicosímetro a sinalização que aquele resultado está superior a 500, e aquele resultado que está acima da linearidade para o dispositivo que eu estou validando, ele vai aparecer apenas a palavra high. Então, se eu tenho apenas a palavra high e não tenho a informação para quem está na ponta, ele não sabe, ele tem que saber que, de repente, o high para esse novo dispositivo também é superior a 500, ou pode ser superior a 600, por exemplo. Então, será que essa informação está na ponta? Então, aqui é um ponto de atenção. Eu não trago um valor numérico, eu trago um alerta que esse valor está alto, né? E o outro eu falo, ele está alto e está superior a 500. Então, aqui são pontos observados aqui durante essa validação. No meu relatório, por exemplo, eu coloquei que o software não foi avaliado. Eu também não avaliei a conectividade, ou seja, se eu não avaliei o software, eu não avaliei a conectividade dele. E também não foi avaliado, por exemplo, o cadastro dos dados de reagentes de forma remota e os bloqueios de validade que aquele fornecedor falou que o software, por exemplo, oferece para o dispositivo. Então, eu tive também no meu relatório, eu coloquei uma informação importante, eu tive um parecer positivo da equipe assistencial quanto à utilização e manipulação do dispositivo. Vejam que, se eu estou falando de um point of care, isso aqui são informações extremamente importantes para eu colocar no meu relatório. Ou seja, se eu validei um dispositivo portátil, na prática, onde a assistência vai utilizar, e ela também participou dessa validação, qual foi a percepção dela em relação ao uso, né? E quem foi que participou dessa validação? Porque se eu for questionado, eu tenho aqui informações, quem fez, quem participou e quem deu esse parecer que a manipulação era
era fácil, né? Que era amigável. Né? Então, isso aqui é uma coisa importante. E eu devo trazer também no meu relatório o ponto da conclusão. Quer dizer, os dados da validação foram revisados para os estudos, por exemplo, de acurácia, precisão, o limite reportável, intervalo de referência para o equipamento X, do exame Y, e o desempenho do método ele é considerável aprovado, satisfatório ou insatisfatório para a execução de amostras de pacientes. Então, eu devo, no meu relatório, concluir que se esse dispositivo que eu avaliei, ele é satisfatório ou insatisfatório. E qual é o parecer, então, essa conclusão vai me dar subsídio para o parecer. Então, esse dispositivo, ele está ou não aprovado para colocar em uso na minha instituição. Então, aqui, a data da aprovação da metodologia no equipamento deve ser inserida também, contida no meu relatório. E toda vez que a gente fala em validação, a gente não pode esquecer de criar um checklist pós-validação, né? Isso aqui é extremamente importante, porque eu devo ter um guia, ter um norte para que eu cumprir todos os requisitos de validação. Eu apresentei para o meu setor comercial, ele buscou a melhor negociação, onde nós discutimos lá atrás o formato comodato, aluguel, ou locação, por exemplo, locação, comodato e compra, por exemplo, eu defini, ele já negociou o meu dispositivo. Então, ele vai falar assim, Márcio, você validou esse dispositivo, eu consegui a melhor negociação frente a um método que eu estou utilizando, está aqui o dispositivo para você colocar em uso. Eu falei, opa, então tem que ter pronto um checklist para implantar esse dispositivo que eu acabei de validar. Então, o que, que a gente deve ter em mente? Já temos que ter em pronto a lista de compra de insumos que eu vou utilizar para esse dispositivo. Aonde eu vou buscar isso? Se eu estruturei bem o meu relatório de validação, ele já está lá, porque eu listei na minha validação quais são os insumos utilizados. Então, eu devo prever a criação do procedimento técnico para esse teste que eu estou validando, eu tenho que criar o laudo dentro do meu sistema, eu tenho que realizar o custeio desse teste, isso aqui é extremamente importante. Eu tenho que definir a rotina do meu controle de qualidade. Lembra que lá na aula do Dr. Polônio alguém questionou qual que é a frequência do meu controle. Então aqui eu também, já é importante, nesse checklist eu também já defini a minha frequência. O treinamento dos colaboradores envolvidos, o registro desses treinamentos, se eu tenho naquele dispositivo que eu estou implantando, ele é elegível para ele tem critério de resultados de pânico? Ah, não, esse teste ele não tem valor de pânico. Ok. Ah, não, ele tem valor de pânico. Então eu devo prever ou consultar o meu documento de critérios de alerta de pânico se esse valor já está previsto lá. Se ele não tiver, eu devo incluir. A contratação do ensaio de proficiência, isso aqui ele passa a ser parte da RDC, ele também é requisito PALC, então é extremamente importante. Contratação de ensaio de proficiência, ela é obrigatória para 100% do menu de exames que eu tenho dentro do meu laboratório clínico. Então eu também devo prever ali, adicionar aquele teste na lista dos exames disponível dentro do meu laboratório. Eu devo verificar também os critérios, o manual de biossegurança da minha instituição, se esse dispositivo, os critérios de descarte, a utilização de EPIs, se tudo já está previsto dentro do meu manual de biossegurança, e o descarte de resíduos, lembra que a gente colocou o descarte de resíduos lá atrás no meu documento de validação. Se tudo isso foi bem estruturado e previsto na minha validação, já tenho metade disso aqui pronto. Né? Então vejam quantas informações a gente tem aí num processo de validação e veja como a gente, nesse olhar, a gente já fugiu daquela coisa estatística, né? Quando eu falo a estatística, ela acaba sendo um requisito básico e obrigatório para qualquer validação. Mas a estrutura da minha validação, será que eu estou elaborando de uma forma correta? E será que essa minha estrutura de validação, esse meu relatório, também está dando subsídios para que eu consolide ali o meu checklist da implantação desse dispositivo? Então é isso que a gente deve perseguir aí durante uma validação. Pronto. Então eu cumpri todos os requisitos que eu defini na minha documentação do meu laboratório, da minha rotina, para validar um dispositivo novo, ou porque ele sofreu alguma alteração. Agora, o que eu faço, Márcio? Então, por exemplo, depois que eu validei,
eu negociei, eu coloquei em uso. Então, a gente tem que fazer uma verificação de novos equipamentos, ou seja, todo novo glicosímetro, vou usar o glicosímetro que ele acaba sendo, em termos de dispositivo portátil, o mais comum, aí, o mais conhecido na maioria dos serviços, né? Então, eu validei o método, eu cumpri todos os requisitos, mas eu recebo um glicosímetro novo e coloco em uso, uma vez que eu validei? Não. Como que eu sei que esse dispositivo está bom para ser utilizado? Lembra que eu pedi um novo equipamento, eu recebi ele na minha instituição, o método eu sei que ok, mas aquele equipamento que acabou de chegar de fábrica, novo, na embalagem, será que ele funciona corretamente? Então, todo novo equipamento ele deve ser verificado antes de colocar em uso. Então, se ele tem um teste de linearidade elegível, eu devo garantir que esse teste de linearidade seja realizado para esse dispositivo antes de eu colocar ele em uso, né? Eu tenho que realizar ali, é importante realizar um comparativo antes de eu colocar esse equipamento em uso, então eu devo seguir ali para esse comparativo os mesmos critérios da minha validação. Por exemplo, se eu tenho um teste quantitativo, eu tenho que verificar se esse comparativo tem uma correlação adequada para o que eu defini. Qual que é o N? Nesse ponto da verificação, o N a gente vai sempre buscar um N menor possível ali, porque isso aqui envolve custo, né? Lembra que a gente já superou a validação do método. Então, aqui eu poderia até sugerir um N de 5 amostras, já seria o suficiente aqui, amostras até de formas obtidas da nossa rotina de forma aleatória, elas podem ser utilizadas ali para fazer um comparativo, obter uma correlação e saber, olha, eu fiz o teste de linearidade, fiz um comparativo ali com 5 amostras, apresentou uma boa correlação frente a uma amostra conhecida que eu utilizei da minha rotina, eu faço o registro dessas evidências, é, é, encaminho esse dispositivo para o registro da minha instituição, ou seja, ele tem algum plano de manutenção preventiva? Então, tenho. Então, eu coloco ele ali, o número de série que ele é elegível a esse plano de manutenção preventiva, e insiro ele também ali na periodicidade do programa do teste de linearidade, se ele é elegível ou não. Então, aqui é importante, então, ficar muito claro, a gente ainda debruçar sobre esse tema. Verificação é diferente de validação. Tá? Então, a verificação, depois que eu validei o método, recebi um novo dispositivo, eu vou colocar em uso, ele já está sendo utilizado em larga escala, o objetivo dele é verificar se as funcionalidades dele estão adequadas para uso, antes de eu colocar em uso para o paciente. Tá? Informações importantes que a gente não pode esquecer. Os registros de validação, eles devem ser mantidos enquanto o nosso método estiver em uso, e por no mínimo 5 anos após a descontinuação do meu método, tá? Então, aquele documento que eu tive esse trabalho todo de elaborar, de criar, eu aprovei, eu contratei esse método, eu devo mantê-lo disponível na área durante todo o período que eu tiver o meu dispositivo em uso. Eu descontinuei esse dispositivo. Márcio, eu não uso mais esse modelo, marca, eu descontinuei. Eu devo manter esses dados guardados por no mínimo 5 anos, tá? Então, é importante ressaltar que a validação do software também é algo previsto em normas de acreditação, e ela pode ser realizada durante o processo de validação. Até no relatório eu coloquei lá que o software não foi avaliado. Eventualmente, durante a avaliação, eu posso esbarrar com aprovações de TI, para eu colocar aquele teste em uso, para eu colocar aquele software dentro da minha rede. Então, ele pode ser feito num segundo momento, né? Então, aqui não há problema algum. Então, se eu tenho uma limitação, um esforço de TI muito grande para que eu valide esse software durante a avaliação do meu método, eu posso fazer a validação do software quando eu for implantar. Então, eu posso gastar esse esforço depois, mas ela não é isenta, tá? Então, se o software diz que eu tenho rastreabilidade, se eu tenho bloqueio de usuários, se eu tenho bloqueio do controle de qualidade, então eu tenho que garantir que todas aquelas funcionalidades que meu software oferece, ela de fato acontece na prática, tá?
E aqui, como a RDC e a norma PALC traz, um coordenador de point of care é extremamente importante para garantir todo este processo, né? Então, tudo isso que a gente discutiu deve ser assistida, vigiada, coordenada pelo coordenador point of care do seu serviço. Então, aqui, um pouco do resumo da norma PALC, né, já de 2025, né, quando a gente fala do processo de validação, o item 7.8, que foi atualizado, o antigo 7.9, os dados de validação e verificação do equipamento que confirmem a sua adequação para o uso pretendido. Então, essa confirmação para o uso pretendido vai estar minuciada ou debruçada lá no meu relatório que eu elaborei, com tudo aquilo que nós estruturamos. O item 9.2 também traz aqui os planos de experimento de validação aprovados pela direção, né? Então, ou seja, eu tenho que ter um documento que fala ali sobre validação no meu serviço, aprovada pela direção do laboratório clínico e que tenha também que os profissionais designados para assinar ou para aprovar essa validação. O item 9.3 ainda da norma traz o plano de validação, né? Aquele planejamento, a realização, documentação. Qual foi o método comparativo que eu utilizei? A gente falou lá um pouco da parte estatística. O item 10.4 traz também a garantia da qualidade, incluindo a validação e verificação do desempenho, né? Então a gente vê que vários pontos aqui da norma ele cobra e ele fala ali da verificação. O item 10.5, ele trata especificamente do programa de point of care, né? Então ele tem que ter ali a verificação antes do uso do teste, a verificação na rotina e a verificação se houver troca de lote e manutenções corretivas. Isso aqui é extremamente importante e atual, né? Então observem que tudo que a gente discutiu ali é requisito de acreditação. Então, portanto, nós podemos concluir que o objetivo da validação é garantir que o dispositivo ou software atenda às expectativas do meu serviço, ou seja, né, quando eu coloquei lá no meu relatório pontos de observação sobre o manuseio, sobre todas as outras questões que envolvam ali a aplicação desse dispositivo na minha rotina, será que de fato eu tenho ali informações ou ele tem pontos positivos e negativos, mas colocando numa balança, ele atende às expectativas para eu colocar em uso no meu serviço? Então a validação ela vai trazer essa resposta. Agora já a verificação, ela superou a fase da validação. Ou seja, eu aprovei o meu dispositivo, coloquei em uso, eu preciso verificar. Então é analisar o dispositivo que eu recebi, ou software, se ele atende os requisitos funcionais e não funcionais antes de eu colocar em uso. Lembrando que eu validei, contratei, recebi um dispositivo novo, opa, veio de fábrica, preciso abrir, preciso verificar os requisitos funcionais dele para ver se ele está de fato funcionando, e aí sim eu vou entregar ele para o registro na engenharia clínica, registrar o plano de controle dele, e aí sim eu vou entregar para a minha operação. Eu tenho a certeza que esse dispositivo está bom e ele pode ser utilizado para aplicação em testes em paciente, tá? Então aqui eu encerro a minha apresentação, espero que eu tenha conseguido trazer aqui as informações pertinentes, é um tema, embora pareça ser simples, mas ele é sempre complexo, né, e sempre muito, desperta muito interesse aí de todos e é um grande desafio aí de qualquer laboratório clínico, né? Uma validação adequada que traga dados, informações suficientes para embasar o uso do meu dispositivo antes de colocar na rotina laboratorial. Maravilha, doutor Márcio. Está me ouvindo? Sim? Sim, estou te ouvindo. Espetáculo, aula. Muito obrigado. Antes da gente ir para perguntas, só lembrar o pessoal, no chat tem o link da pesquisa de satisfação da aula 2. Então, por favor, é só clicar e preencher. Pessoal, quem quiser fazer pergunta para o doutor Márcio, pode tanto escrever no chat, quanto levantar a mãozinha e clicar ali na mãozinha, né? E
pedir espaço para fala, e a gente pode abrir o microfone e falar, tá? Enquanto o pessoal vai formulando aí as perguntas, doutor Márcio, uma situação que provavelmente seja usual, né, que eu j- já tenha passado, eu queria verificar contigo, assim, para compartilhar com a gente, enfim, né? Você já identificou variações, talvez seja meio óbvia a pergunta, mas você já identificou variações significativas de desempenho entre diferentes tipos de teste rápido que foram utilizados, que foram testados no teu serviço ali, e como se faz o gerenciamento disso? Nós já tivemos, durante uma validação para um teste de coagulação, um dispositivo de uma marca, que ela não passou na aprovação. Na aprovação. Quando a gente buscou ali a comparação na literatura, ou até mesmo quando a gente busca as referências para aquele método, ela não teve um desempenho adequado. E aí é importante a gente sempre, qualquer validação, é importante sempre ser assistida também pelo fornecedor, né, porque para ele acompanhar, porque pode ser que eu não tenha executado de forma correta, né, então, se é um dispositivo novo, principalmente, será que o treinamento foi eficaz? Né, então é algo que pode ser questionado, né? Agora, se ele foi assistido pelo fornecedor e ele acompanhou, e ele viu que de fato foi manuseado de forma correta, no nosso caso, a gente conseguiu evidenciar tudo isso, e a gente depois descobriu que para o fornecedor já era até conhecido aquela diferença, né? E aí, quando também tem um teste que de repente ele é muito sensível a manipulação do operador, eu também devo questionar. Lembra que no relatório eu vou colocar isso na observação? Então, poxa, é, se eu tenho que o ângulo da tira, ele a 45 graus, ele tem um valor a 90, eu estou colocando um bem genérico, bem aleatório os exemplos aqui para tentar ajudar aí no entendimento. E de repente o Dr. Polônio coloca ali no ângulo de 90 ou 48 graus e dá um resultado diferente, então será que esse dispositivo ele deve ser colocado em uso, né? Então, por isso que a manipulação ali, e aí o fornecedor me fala, mas de fato, esse ângulo da posicionamento da tira pode impactar no resultado, na divergência do resultado. Então, por isso que eu falo, quando a gente vai construir um relatório de validação, e eu persegui esses pontos, e eu garanti, anotei, registrei e garanti que tudo foi feito como preconizado pelo fabricante, ou que ele preconiza que seja feito um ângulo 45 graus. Isso pode ser uma limitação para eu colocar em uso. Né? Então, aí, por esse ponto, eu posso reprovar o dispositivo, não necessariamente o teste, né? Entendo assim, ó, o dispositivo, quando eu coloco no ângulo definido pelo fornecedor, ele tem um resultado adequado, mas quando eu mudo, eu tenho um resultado completamente diferente. Então isso, ele é um impeditivo para eu colocar ele em uso, né, na minha rotina. Ainda Não mais sei se eu... pensando no fato do teste estar sendo ofertado lá longe da tua Exato. faixa de controle, né? Esse é um ponto que eu sempre persigo em qualquer aula, sobre qualquer tema de point of care que eu vou falar. Porque assim, ó, pessoal, a gente não pode esquecer o conceito de point of care. Uma coisa é o teste ser realizado dentro do laboratório clínico, onde o profissional do laboratório, biomédico, biólogo ou farmacêutico, ele já está habituado, ele já tem uma habilidade para manusear dispositivos. Na prática, na assistência, quer dizer, o point of care para assistência, ele é feito fora do laboratório clínico, para um profissional não habilitado, mas sim capacitado. Então, se eu tenho isso, eu tenho que entregar para esse profissional a coisa mais fácil, mais prática possível, né? Eu não posso também onerar a esse profissional um dispositivo complexo. Por quê? Porque, de certa forma, aquele teste, ele compete também à assistência e ao cuidado ao paciente, né? Então, eu tenho que ter
uma efetividade muito grande, né? Eu tenho que tornar um dispositivo de fácil manuseio, que eu tenha um resultado confiável e que eu traga a informação que o médico espera. Perfeito. Eu fiz a pergunta porque e a tua resposta, ela vem de encontro com aquele ponto básico de que o point of care é fácil, de que todo mundo, de que qualquer um faz, de que é simples. E aí tu trouxe o exemplo particular ali da angulação da tira, por exemplo. Isso já não é fácil, não é simples. Exato. E aí tu tem um impacto total na verificação, na Sim. avaliação que tu vai fazer e, consequentemente, depois, se for colocado em uso na rotina, no resultado que vai ser obtido. Então, eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso, né, de que não é simples, não é fácil. Ele tem a sua sistemática, as suas necessidades, as suas virtudes e as suas limitações, né? E a gente precisa estar ciente disso, né? Perfeito. E veja que a gente ainda está falando de validação, né? A gente está falando do manuseio, da prática, mas isso está envolvido na validação. Exato. Então, é como eu falei lá no começo. Então, a validação, ela foge, ela vai além da estatística, né? Então, isso é extremamente importante e deve ser considerado no nosso relatório. E é o momento que tu consegue identificar os potenciais pontos de problema mesmo, né, Sim, que o teste vai originar, né? Então, vejam bom, isso aí já essa resposta vale a aula, né? Os potenciais pontos de problema que tu pode ter já a partir desse procedimento, né? e se eu estou sendo pressionado pelo meu serviço para uma redução de custo, por exemplo, e de repente isso é um ponto do manuseio que pode impactar o resultado do paciente, eu tenho argumentos, né? Se eu tenho um relatório bem estruturado, e é isso que vai respaldar vocês, porque é, às vezes, pressionado por um setor, porque dentro de uma organização, todos são pressionados, né? O administrativo para cobrar para a área técnica técnicas diferentes, opções, vamos usar, eu acho que é o melhor termo, opções no mercado para aquele mesmo teste, e ali você tem que ter informações para apoiar no poder de decisão, né? Então, se eu for para este caminho, quais são os riscos que eu tenho? Então, o corpo clínico que também muitas vezes está envolvido naquela validação, e isso ele precisa saber. Prós e contras, né? Então tudo é uma balança. Por isso que eu tentei trazer aqui para vocês, minuciar uma estrutura de um relatório de validação para que vocês persigam isso, né? Então a gente deve pensar sempre além, né? Mas interessante, tu falou isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu tinha organizado para fazer para ti. É o seguinte: na tua experiência, a opinião da equipe clínica tem sido considerada no processo de seleção de dispositivos Pocket? Se tem sido considerada e qual o impacto disso? É, assim, primeiro, quando aí a gente volta lá, eu vou fazendo sempre um link do que eu apresentei para tentar, se de repente eu me perdi aí na fala ou não fui tão claro, mas eu vou tentar sempre buscar aqui alguns exemplos dos meus slides lá, né? De fato, a clínica, o médico, ele é um norteador também, ele pode ser o norteador da validação, né? De repente ele pode buscar, eu quero um método que detecte antígeno, eu quero um método que detecte anticorpos, por exemplo. Mas aí dentro da minha sensibilidade e especificidade eu posso ter, se for um método qualitativo, sei lá qual o método que eu vou buscar ou encontrar no mercado, eu vou mostrar para ele que se ele quais são as limitações que esse teste tem, né? Mas ele pode ser, a gente nunca vai sofrer a gente nunca, de certa forma a gente não vai acabar cedendo, né? Mas ele pode entender assim, ó, é a única opção que eu tenho no mercado, eu entendi da limitação, eu acho que eu prefiro isso do que não ter. Então isso pode apoiar aí na decisão. Aí vai voltar para custos né, e aí volta. Por isso que é sempre um fórum, né? Então a parte técnica ela é decisiva, né?
E ela é ela que vai fundamentar e vai trazer a resposta para esse médico, por exemplo, né? Para esse questionamento clínico, por exemplo, se eu acho factível ou não colocar na prática. E aí, se ele optar que quer, ele prefere isso ou nada, ele vai estar ciente das limitações que aquele teste traz. E essa conversa que envolve, enfim, o médico envolve todos os profissionais relacionados com o exame, né? Ela é importante porque eu recordo, não tem a ver com point of care, mas eu recordo de uma situação, até tem, uma situação que era o setor que eu trabalhava adquiriu um novo equipamento e ele tinha parâmetros novos ali disponíveis, e que já vinham como orientação normativa para a especialidade de uma área clínica, como de interesse, mas nós não disponibilizávamos a informação ainda, porque não era prática do laboratório, porque não tinha sido validado, enfim, Validado. e porque, mas assim, bem honestamente, basicamente quase por ignorância mesmo, sabe? Assim, ou por não entender que existia esse interesse. E aí, enfim, em conversa, porque tinha proximidade com a equipe médica, comentei, nossa, que eles assim acharam o máximo, que interessante. Então, às vezes, né, essa conversa, e que eu disse, até tem a ver com point of care, porque era uma tira de urina que tinham parâmetros diferentes, lá, relação albumina-creatina, que pode ser considerado, depende de como for, pode ser considerado um point of care, enfim. No caso ali dentro do laboratório, né, não era, mas não era lá do lado do paciente, mas enfim, a tira, né? E aí eles acharam o máximo aquilo, né, que existia esse parâmetro que era preconizado em normativa, e a gente tinha ele e não ofertava. Então aí era, até às vezes, muitas vezes, a gente tem um determinado exame, chega lá, um exame sofisticado, que seja em point of care, e não e eles não têm tanto interesse, talvez, e às vezes tem algo já disponível, mas a gente não testou. Então, essa conexão, né? Eu estou querendo mencionar a importância Sim. dessa conversa, dessa conexão, né? Uma coisa importante, assim, que eu observo em point of care, normalmente os testes imunocromatográficos, dificilmente você vai encontrar um teste imunocromatográfico ali exclusivo para point of care. Porque normalmente esses testes rápidos, eles já estão inseridos na rotina laboratorial. Por exemplo, um teste rápido de dengue, que ele já cumpriu aquele protocolo de validação para implantar na rotina laboratorial. Então, você não vai precisar, nesse caso, fazer uma validação para implantar ele para o point of care, porque ele já foi validado. Então, esses testes imunocromatográficos, na maioria, eu vou dizer que 99% das vezes, eles já nascem do laboratório clínico. Então, você só replica ele para a prática do point of care. Vou usar esse, acho que é o melhor termo, para a prática do point of care. Embora simples, acho que é até um tema de uma palestra que eu tenho, é como você vai gerenciar isso, né? Aí a gente vai partir para um outro âmbito. Então ele já superou a validação que foi feita ali pelo meu setor especializado, então isso é um ponto legal. Agora, quando a gente requer dispositivos portáteis, aí não tem jeito. Na grande maioria das vezes eles são exclusivos para point of care e eles requerem ali todo esse processo de validação que a gente discutiu aqui. Mas, na maioria das vezes, os qualitativos, eles já estão inseridos na nossa rotina, eles acabam sendo um pouco mais tranquilos, né? Aquela especialidade de virologia ou microbiologia já tem expertise, já validou, já usou os protocolos definidos para aquele teste, então é super tranquilo. Por isso que eu falei naquela figura do point of care, a interface com as especialidades, né? Então, se o médico me pedir um teste rápido de dengue, eu vou consultar a minha especialidade. Vocês realizam? Ah, não, eu tenho aqui que já está em uso. Aí eu vou entender aquele teste, então eu posso aplicar ele como um point of care, né? Então, é isso. E aí a frase que eu trago, né? Um teste rápido, ele não necessariamente ele é um point of care, mas ele tem um potencial para ser um point of care. É a questão do conceito dele, né, Márcio? Conceito dele, Vai exato. precisar usar lá perto do paciente, né? Esse é o ponto, né? O objetivo, a ideia dessa modalidade de exame, né? Está disponível ali no local onde está o paciente, sem precisar de transporte, sem precisar de nada, né?
Só para vocês terem uma ideia, alguns testes rápidos, por exemplo, como alguns testes de droga de abuso, é, o positivo para alguns testes que a gente já viu no mercado é não ter nenhuma linha, nenhum sinal no teste que você fez. O negativo ele já tem um tracejado, então ele é o inverso do que a gente está acostumado a fazer. Vê uma linha, é positivo, tem a linha controle, não. Para alguns testes é um pouco estranho, né? Mas quando você dependendo do que você está buscando ou que ele marca, né, quando a gente pensa lá antígeno, anticorpo, RNA, enfim, do que tem naquele dispositivo, ele não vai ter a linha controle. Então, para quem está fora do laboratório entender que aquela linha, a ausência da linha é positivo, por exemplo, para esse caso, ele pode falar que é negativo. Então, assim, aí a gente volta para o critério lá do checklist de implantação, treinamento. Né? Treinamento. Então, e aí a gente então, a gente está falando só de teste qualitativo até agora, né? Então, vejam quanto é importante o cumprimento, né? Então, eu validei, entendi que para esse teste a ausência de qualquer linha é positivo, eu já identifiquei isso lá, vou colocar no meu relatório. Para esse teste, a ausência de qualquer linha é considerado positivo. A presença indica que é negativo para aquele teste, por exemplo. Então, eu mapeei isso na minha validação. Então, como que eu vou estruturar isso para implantar esse teste? Então, vejam que, de novo, a gente voltou para o nosso relatório. Voltamos para a nossa estrutura de validação. Se ela foi bem feita, ela já foi mapeada, isso não pode ser uma surpresa para mim quando eu for implantar. Eu não vou ter que entender isso. Então, quem for implantar, ele vai ler o relatório, ele vai entender, ele vai construir o documento com base nisso. Muito legal, isso reforça totalmente a importância do procedimento ali de validação, né? Muito além da simples comparação entre métodos, né? Exato. Evidencia todo o processo, né? Isso é muito bom, muito legal. E, bom, eu não vou ficar só eu falando aqui com o Márcio, o pessoal não tem perguntas aqui. Eu tô vendo se tem alguma pergunta aqui. O pessoal está perguntando, pedindo para eu compartilhar um artigo ali que eu usei num dos slides. Eu vou verificar se ele for de livre acesso, sim, aí eu consigo compartilhar, tá? Aí eu tenho só que verificar direitinho, eu não lembro agora, honestamente, se esse particularmente é de livre acesso ou não, tá? Mas aí, ele sendo, eu compartilho sim. A gente consegue disponibilizar. Tá? Agora, sobre a incerteza de medição, acho que é um ponto que eu queria É um voltar. ponto importante, sim. É um item novo para quem tem o PALC, né? E aí ele deve ser utilizado somente para testes quantitativos. Esse ainda é um tema bastante que deve ser bastante explorado, mas deve ser perseguido aí para a validação dos novos dispositivos. E independente disso, né, para aquilo que já temos em uso, se for questionado, a gente tem que ter uma forma de calcular isso dentro da nossa rotina e fornecer esses dados, né? Como que nós nos estruturamos, né? Então a gente vai ter que retificar um laudo, a gente definiu isso, a gente coloca uma nota no laudo e fornece essa informação para o médico. Mas como é novo também, assim, até chegar do conhecimento médico, para que eles entendam esse âmbito do que é uma incerteza de medição, até que isso chegue de fato na ponta, eu acho que isso talvez, não quero confrontar o requisito da acreditação, Eu, não é isso, mas... eu vou fazer uma pergunta boba, Márcio. É, Quando é que tá me ouvindo? tô te ouvindo. Fazer uma pergunta boba. Essa palavra, talvez ela não seja tão boa, mas enfim, a palavra incerteza de medição pode potencialmente, inclusive, gerar uma dúvida ali para o médico, pode potencialmente ser um ponto um motivo dele ligar lá para o laboratório. Que é? Então, assim, ó, como ele não vai ser obrigatório a sair no laudo em todos os resultados, porque se tivesse isso como obrigatoriedade, fosse o requisito, a obrigação do requisito, eu acho que sim seria motivo para grandes confusões, porque o médico ia olhar um laudo com resultado, aí ele ia ter um intervalo de referência, e aí ele ia ter uma incerteza de medição. Você imagina o nó que não ia dar na cabeça desse médico. Agora, se o médico, muitas vezes ele pode estar perseguindo, sei lá, ele está dando uma medicação onde ele está fazendo
um acompanhamento do nível de dosagem daquela droga específica que ele está administrando. Então pode ser que para essa finalidade seja importante para ele entender qual que é a incerteza de medição para aquele exame, entende? Então, assim, se eu tenho uma incerteza de medição, lembra que lá no slide eu falei, quanto menor, melhor. Ou seja, se eu tenho uma variação pequena, eu estou encapsulando ali os erros aleatórios, e estou dizendo para ele ali, ó, que pode ser entre 49 e 51, ou seja, eu estou muito próximo do valor exato, que é 50, por exemplo, pode ser 50, enfim, eu estreitei. Agora, se eu falo para ele que pode ser qualquer coisa entre 90 e 110, eu já tenho uma incerteza de medição grande. Então, eu liberei um resultado hoje de 95, ele está fazendo o controle ali de uma droga que ele está administrando e eu estou dosando ela para ele. E aí daqui a pouco amanhã ele aumentou a dose. O resultado foi para 120 e eu trouxe a incerteza de medição que ela variou de 90 a 110, por exemplo. Estou falando de uma incerteza até que, não vou dizer que grande, mas vamos supor que fosse 95%. Aí ele vai falar, opa, então aqui a minha dose, o meu aumento já superou a minha incerteza de medição. Então eu sei que ela pode variar de 110, foi 120, né? Então pode ser de 110 a 130, por exemplo. Então ela já superou aquela medição. Então agora se eu liberei como um valor de 100, amanhã deu 105, então ele está controlando, ele está conseguindo controlar, eu fornecer a minha incerteza de medição, a variação não foi grande. Então isso pode ser útil para ele, entende? Sim. Que eu tô mostrando para ele ali que o valor que eu liberei está muito próximo, né? A variação é pequena. Então, se ele tiver um resultado maior, ele sabe que aquilo superou a minha incerteza de medição, que a incerteza de medição para aquele valor, ela vai ser diferente daquele outro. Então, aquela dose que ele está aplicando, ela está sendo eficaz. Então, acho que a incerteza de medição, o objetivo dela talvez seja esse, né, da gente estreitar e mostrar para o médico que qualquer resultado, ele nunca é exato. É como o exemplo do refrigerante que eu trouxe, né? Então, você imagina que para eu comprar um refrigerante, o fornecedor fala ali que tem 2 litros. Mas será que tem 2 litros mesmo? Se tiver 1,999 litros, eu vou deixar de comprar? Ou vai fazer diferença para mim? Não vai. Agora, se eu tiver um copo na medida lá, uma variação, um copo a menos, se eu for distribuir na mesma quantidade ali em ml para servir um número X de pessoas, vai fazer diferença para mim. Então, eu acho que esse exemplo talvez ajude a esclarecer um pouco mais o objetivo da incerteza de medição. É lógico que se eu tiver uma variação, usando o exemplo do refrigerante, chega a um copo, aí eu já tenho um erro. Né? Então, opa, aí já eu não é confiável. Então, eu tenho um problema aí. Então, ela vai tentar trazer para esse médico que está perseguindo ali um monitoramento, ele encontrar ali um valor-alvo mais exato e vai ajudar ele a entender que nem, como eu trouxe lá no slide, né, nem toda medida ela é exata, né, ela é aquilo e acabou, né. A gente vê isso em qualquer rotina, deu 45, eu vou confirmar. Deu 46, deu 47. De certa forma, a sua incerteza de medição está ali. Claro, Né? claro. Então, é sobre isso, né? Então, é novo ainda, é polêmico, é um assunto que talvez, junto com outras análises estatísticas, mereça até um fórum para debater, né? Para como todos podem se estruturar em relação a isso, mas eu achei importante tentar explicar isso para vocês, né? Que para mim também é novo. Espero que eu tenha conseguido ao menos trazer a mensagem, talvez se não o entendimento na sua totalidade, mas a mensagem e a importância desse tema aqui para acreditação e lembrar, reforçar. Ele não vai ser obrigatório a sair no laudo, mas eu tenho que saber conhecer, eu tenho que entender, tem que ter a fórmula, tem que saber calcular, para quando for questionado pelo médico, eu fornecer essa informação para ele. E quem sabe para mim também não seja importante, né, Polônio? Claro, claro. Não, e é legal que tu tenha trazido, porque, como tu falou, tá na norma agora, é um tema que vem sendo
esse tipo de oportunidade que a gente tem hoje é um momento de compartilhar informação. E o exemplo do refrigerante, Márcio, é muito feliz, muito. Se tu for no mercado agora e tirar uma fotografia lá do local onde tem os refrigerantes, a gente vai ver que cada um tem uma altura lá. Isso é uma coisa que eu já tinha reparado nas Sim, embalagens. É extremamente didático para falar sobre esse tema. O pessoal que está aí, quando for no mercado agora fazer, passa lá no refrigerante, dá uma olhada nas alturas deles. A Coca-Cola, todas as Coca-Colas, Sprite, sei lá eu. Olha lá eles, deveria ser tudo igual, não é? E não é. tem questões bem grandes, inclusive. E ele traz a embalagem que tem 2 litros. 2 Então, ou litros. seja, ele está garantindo que tem 2 litros. Então, a incerteza de medição traduzindo para a nossa rotina, não. Mas você imagina que se para nós ele trouxesse, olha, a incerteza de medição desse invase, ela pode. Aí o consumidor ia ficar louco, né? Então, assim, é como eu trouxe, né? Então a gente sabe que não vai ter 2 litros preciso, mas a variação que tem ali não vai deixar de servir ninguém. Mas, Claro. pensando na rotina, na medicina laboratorial, ela pode fazer diferença. Eu ainda confesso que ainda não sei se vai ser, o quanto isso vai ser questionado dentro de uma rotina laboratorial, mas a gente precisa ter, né? Está na norma, está no critério de acreditação, é uma obrigatoriedade, a gente vai se adequar. Muitas vezes acaba sendo até cultural, né? Sim, sim. A gente vai se aculturar disso, a gente vai dominar isso, isso eu não tenho dúvida. Como eu falei, a gente já domina tantas outras coisas e vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Claro. Pode Ah, ser pouco utilizado, mas quando for solicitado, ele vai ser é porque ele é importante. exato. A Suzy colocou perguntou no chat se a gente consegue calcular a nossa incerteza de medição através do nosso coeficiente de variação. Sim, Ela pergunta. o coeficiente de variação, ele está na fórmula, ele é extremamente importante. Se eu não tenho ele, eu não consigo calcular a minha incerteza de medição, a padrão, né? Então eu vou precisar do coeficiente de variação, a fórmula, né? Eu vou dividir esse valor por 100 vezes o meu concentrado, né? Ou seja, eu tenho uma dosagem, eu sei que o meu valor-alvo é 50. Então, eu tenho ali uma sequência eu vou pegar, por exemplo, a amostra da repetibilidade, né? Onde eu dosei 50, 55, 57, ele teve uma variação, eu fiz a minha repetibilidade e eu tenho um coeficiente de variação. Mas qual que é a amostra que eu selecionei para fazer a minha repetibilidade? Então, o valor-alvo da minha dosagem eu selecionei uma amostra de 50. Aí eu dosei, primeiro dia, 50, 50, 50, 51, 52, 53, 49, e aí eu vou ter o meu coeficiente de variação. Perceba que o meu valor-alvo era 50. Quando eu dosei, ele variou entre 49, 51, 53, e eu sei que o valor-alvo é 50. Eu tenho um coeficiente de variação, então, quer dizer, a minha incerteza de medição, ela vai estar aí. Então, o coeficiente de variação dividido por 100 vezes o meu concentrado, quer dizer, aquele valor que eu tenho conhecido, o quanto ele pode variar. E a expandida é o meu coeficiente minha certeza de medição vezes 2, ou seja, expandida no nome já traz, até quanto pode ser. Então é como se fosse, eu vou falar de forma grosseira, tá? É como se fosse mais ou menos 2 desvios, né? Então a expandida é como se fosse no máximo isso, que eu posso aceitar e que pode ser a minha incerteza. Então a expandida é o máximo que ela pode chegar. Não sei se eu consegui explicar, se ficou claro para a Suzy. Sim, ela agradeceu. Muito Bom, pessoal, a gente está no nosso horário já. Como eu falei, a aula com o Dr. Márcio, eu sabia, certeza que era uma aula legal e a discussão vai até meia-noite aqui, se a gente bem. ficar puxando os assuntos. Então, bom, eu quero agradecer, Márcio, pela tua aula, tá? Agradecer a tua presença aqui, agradecer a presença de todos que ficaram acompanhando a aula com a gente. Eu vou verificar aquele artigo ali que foi solicitado, tá? E ele sendo de livre acesso, eu consigo compartilhar, tá? E fiquem atentos à postagem
do grupo do WhatsApp que vem o lembrete, né, e o link para conexão na próxima aula. Obrigado, pessoal. Uma coisa, doutor Polônio. Então, qualquer Sim. outra dúvida que o pessoal tem em relação à aula, também eles podem mandar aqui, segue os canais da Controlab e eu respondo e vocês encaminham para quem Perfeito. teve dúvida, tá bom? Perfeitamente. Obrigado, Márcio. Eu que Obrigado. agradeço o convite, espero que tenha atingido o objetivo aí da aula, da pauta desse módulo, e a todos aí pela presença até esse horário que a gente acabou passando um pouco. Tranquilo. Perfeito. Obrigado. Muito Muito obrigado, obrigado. Márcio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.